capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E vamos ler os versos 1, 2 e 3. Hebreus 12, versos 1, 2 e 3. O título da mensagem dessa noite é Olhos Fitos no Senhor Jesus. Amém? Hebreus 12, 1, 2 e 3 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Pense bem, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu quero chamar a atenção de vocês um pouquinho, porque não é nessa passagem que eu vou estar pregando, na verdade. Mas eu quero enfatizar com ela a mensagem dessa noite, ok? Marcos capítulo 4 e Mateus, depois Marcos capítulo 6 também, mas Mateus capítulo 14, eles relatam os evangelhos de Jesus acalmando tempestade. Jesus acalmando a tempestade e depois Jesus andando sobre as águas. Não é isso? Marcos capítulo 4 nos relata que Jesus, ele estava no barco com os discípulos e uma tempestade veio e quase que acabou com tudo, e os discípulos se voltaram para o Senhor Jesus dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? E o Senhor Jesus vira para eles e diz o quê? Homens de pouca fé, eu estou aqui. E aí, nós temos então um outro relato. Esse Marcos capítulo 4 vai ficar para a semana que vem, tá bom? Porque Jesus já está no barco. O que eu quero falar é quando Jesus ainda não está no barco. E quando Jesus ainda não está no barco. É sobre isso que eu quero falar. Então agora abram suas Bíblias aí, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? Mateus 14, 22 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fastigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Pai Santo, mais uma vez estamos diante de Ti, carecidos da Sua misericórdia, da Tua graça, Senhor, nas nossas vidas, e é o que nós te pedimos mais uma vez. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, haja, continue agindo nas nossas vidas, ó Pai, para que tenhamos os olhos fitos no Senhor.
desviemos, ó Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que tenhamos os olhos fitos no Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Ok. Vamos entender um pouquinho o contexto do que está acontecendo aqui, ok? Um pouquinho antes, no mesmo capítulo 14 de Mateus, ele nos relata, o evangelista Mateus, ele nos relata que João Batista foi decapitado, ok? João Batista foi o precursor, o anunciador do Messias, e ele havia sido decapitado. E João Batista, diga-se de passagem, era o que é de Jesus? Primo. Ele era primo de Jesus. Jesus amava esse homem. Jesus tinha autoestima por esse homem. Esse homem era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando as duas se encontraram grávidas, diz a palavra do Senhor, que o Espírito se mexeu. O menino se mexeu, o menino se regozijou, porque ele havia ali encontrado, mesmo dentro do ventre, com o Messias, que ele viria de anunciar um dia. E exatamente essa notícia, o seu primo amado, o seu amigo, aquele que anunciou a sua vinda, agora estava morto. Ele havia sido, o quê? Decapitado, exatamente. E aí, Jesus então, ao receber essa notícia, ele decide que quer ir para um lugar deserto, um lugar mais calmo, para orar. E aí, ele sai com os discípulos. E assim que ele sai no barco, lembrando que isso aqui, eles falam caminhando, alguns dizem caminhando sobre as águas, caminhando sobre o mar, mas na verdade isso não era um mar, isso era um lago. Um lago bem extenso, bem largo, mas era lago, não era mar. Então não tinha ondas assim tão grandes, ok? Não havia ondas tão grandes e com certeza, talvez de um lado, você conseguia enxergar até bem distante quando eles estavam remando ali. E provavelmente a multidão, vendo para a direção que eles estavam indo, conseguiu chegar primeiro. E aí, quando Jesus chega lá, achando que ia descansar, Jesus e os seus discípulos, achando que ia descansar, adivinha? 5.000 por baixo. 5.000 por baixo, estava lá esperando ele. Ele então, movido de grande compaixão e misericórdia, porque os seus discípulos disseram o que para ele? Senhor, dispensa esse povo. Além de ser muita gente, nós estamos cansados. E outra coisa, não tem comida para dar para esse povo. E Jesus, então, num ato de extrema misericórdia, de poder, ele faz um dos seus grandes milagres, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E ele alimentou aqueles, a Bíblia diz, 5.000 homens. Mas provavelmente haviam ali mulheres, haviam crianças também, então provavelmente haviam mais de 5.000 ali. Ok? E ele teve compaixão daquele povo. Os discípulos, eles ficaram incomodados com tudo aquilo. Jesus, depois de fazer isso, a palavra diz aqui que nós lemos, Jesus insistiu com os seus discípulos. Mas na verdade, no grego original, não é usada a palavra insistiu, a palavra é compeliu, ele mandou que eles fossem. Ele não disse assim, olha, por favor, vá lá para o outro lado e me espere lá, que eu vou ter com vocês. Não, ele disse, vá, pegue o barco e vá para o outro lado, porque eu vou ter com vocês. Ele ordenou que eles fossem. Ele ordenou que eles fossem. E aí o texto continua dizendo que ele então despediu a multidão e retirou-se sozinho e foi orar. Mas por quê? Ele não foi para lá com os discípulos? Ele não chamou os discípulos e falou, vamos para o outro lado, e foi para lá? Por que então agora ele disse para os discípulos, agora vocês vão na frente que depois eu vou? Alguns historiadores dizem que um dos motivos foi que aquela multidão toda, ao ver aquilo tudo, começaram a dizer que Jesus Cristo era o rei que deveria ser proclamado rei. Mas o rei deles era um rei político. Não era o rei do reino que nós sabemos que ele é rei. Eles queriam que ele, de certa forma, assumisse essa responsabilidade de rei, como resgatador daquele povo. E ainda, eles iam ter um extra, porque ele fazia milagres. Ou seja, ele era o rei que fazia milagres, ou seja, ia atender todas as necessidades.
Não é isso? Ele ia atender todas as necessidades deles. E Jesus, querendo poupar os discípulos disso, os envia primeiro. Essa é uma das explicações. Mas a segunda é que Jesus queria demonstrar o seu poder para aqueles homens. Ele queria que eles tivessem um relacionamento ainda mais profundo com Ele. Ele queria que aqueles homens crescem realmente quem Ele era e o poder, e no poder que Ele tinha. Era exatamente isso que Ele queria fazer. Então vamos visualizar isso aqui tudo. Jesus recebeu a notícia que João Batista foi assassinado, decidiu se retirar e descansar, a multidão apareceu, e depois ele manda os seus discípulos ir para o outro lado. Então os discípulos provavelmente agora pensaram assim: bom, agora finalmente nós vamos descansar. Vamos para o outro lado e nós vamos descansar. Não é isso? Só que lá no meio do lago, ventos fortes começam a bater, o barco começa a balançar e eles ficam aterrorizados. Como é que nós podemos explicar essas coisas? Não é exatamente assim que acontece na nossa vida muitas vezes? Quando nós pensamos que vamos descansar, a onda bate, o vento sopra, a tribulação vem. Quando nós pensamos que nós vamos descansar, os problemas começam a acontecer. Quando nós pensamos que finalmente vem a bonança, na verdade vem outra tempestade pior. Muitas vezes é assim que acontece. Os problemas começam a brotar ao nosso redor, justamente no momento que o que nós queremos é refrigério. Justamente no momento que o que nós esperamos é refrigério. E pior ainda, que esses ventos vêm inesperadamente, nós não estamos esperando por eles. Os problemas começam a brotar assim, a gente não espera por eles, eles vêm do nada, e da onde a gente não espera. Como fazer? Como fazer? Parece que o mundo desabou na nossa cabeça. É assim que os discípulos se sentiram ali. O verso 22 diz assim, né? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E o que os discípulos fizeram? Foram. Eles obedeceram. O que fazer quando você está obedecendo, quando você está ouvindo a voz do Senhor, quando você está no caminho e mesmo assim os ventos vêm contra você? O que fazer? Nós entendemos o que aconteceu com o povo de Israel, por exemplo. O povo de Israel, a Adriana citou bem aqui hoje o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, nós vemos lá todo o tempo. Enquanto o povo estava andando na linha, estava obedecendo, estava fazendo tudo que o Senhor mandava, o que acontecia com eles? Abençoados. Eles saíam do trilho, o que acontecia com eles? Maldição. Eles voltavam para o trilho, pediam perdão, Senhor, abençoado. Eles saíam do trilho, algo ruim acontecia. Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive. Jonas pega um barco e vai para outro canto. O que acontece com Jonas? Tempestade. Engolido pelo peixe. Ele teve que colher os resultados das suas decisões erradas. Em vez de obedecer, ele quis sacrificar. E sacrificou. E sacrificou. E quase foi sacrificado. Diga-se de passagem. Então, como a gente pode entender, gente? Como nós podemos entender quando nós estamos obedecendo? Quando nós estamos andando no caminho certo? Quando nós tentamos fazer tudo certo e as coisas ainda assim dão errado? As coisas ainda assim parece que não acontecem para nós. A nossa mente humana e imediatista, ela diz o seguinte: o sofrimento em si, muitas vezes, não é o problema. O problema é a demora de Deus em responder a minha oração. Deus está demorando. Deus não está me entendendo. Deus não está me respondendo. Deus não está me ouvindo. Então o problema não é o problema. O problema para você é Deus. O problema para nós muitas vezes é Deus, que não responde quando nós queremos, que não faz o que nós pedimos, que não faz quando nós queremos.
Então esse é o problema. John Charles Ryle, em um de seus livros, ele diz o seguinte: existem momentos que o silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos do que o barulho das circunstâncias. O silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos do que o barulho das circunstâncias. Então esse muitas vezes é o nosso problema. Ainda que as tempestades pareçam não ter fim, ainda que os problemas pareçam muito grandes, ainda que sintamos totalmente perdidos, Jesus sabe exatamente pelo que estamos passando. E melhor ainda, se você pedir, às vezes até sem pedir, Ele vem ao teu socorro. Ele vem ao teu socorro. Ele sabe exatamente a hora certa de vir. Ele não se atrasa. Jesus não demora. Nós é que somos limitados. Jesus sabe exatamente a hora de agir. Ele é perfeito. E Ele faz tudo perfeito. Então vamos tirar algumas lições importantes aqui desse texto que nós acabamos de ler. Isso foi só a introdução, tá? Tá bom, Marcos? Tá bom. Então vamos tirar algumas lições importantes. Primeira lição: Jesus sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Sempre vem. Veja bem, erroneamente, algumas pessoas dizem, ou algumas pessoas pensam, que é você que vai ao encontro de Jesus. Você, na verdade, clama. Você, na verdade, se desespera. Você, na verdade, pede. E o Senhor Jesus é quem te encontra. Não é você que encontra Ele. É Ele que te encontra. É Ele que vem até você. É Ele que vem até você. Mesmo que as coisas não estejam bem, os problemas se tornam cada vez maiores, clame a Jesus. Se arrependa. Ore, grite, peça, Ele virá ao seu encontro. Ele virá ao seu encontro. O verso 25 diz o seguinte: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Eles clamaram e Jesus veio ao encontro deles, andando em alto mar, de forma milagrosa. No grego original, de novo, essa palavra, na verdade, não diz de madrugada, mas diz na quarta vigília. Ou em algumas traduções diz quarta vigília. O povo judeu, eles dividem a noite em 4 vigílias. Das 6 às 9 da noite, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. 4 vigílias. E diz aqui que foi alta madrugada. Então, e em outras traduções diz que foi na quarta vigília. Então foi entre 3 e 6 da manhã. Mas lembre-se que quando Jesus mandou eles saíram na primeira vigília, que foi entre 6 e 9. Ou seja, eles estavam horas remando. Eles estavam ali horas com a maré batendo neles, o barco quase virando, e eles desesperados. E eles clamam e Jesus vem ao encontro dele. E existe um propósito em tudo isso. Vocês conseguem enxergar, gente? Por que Jesus não foi com eles? Por que Jesus não veio na segunda? Nem na terceira vigília? Por que ele veio na quarta? Por que ele veio quando parecia que não tinha mais jeito? Exatamente por isso. Porque não tinha mais jeito. Por quê? Porque eles estavam cansados. Parecia que tudo estava perdido. Parecia que as forças, as energias foram todas esgotadas. Não tinha mais como remar. Quando eles não conseguiam mais, não tinha mais jeito de confiar na força dos seus braços, eles então se lembraram: Senhor, venha nos resgatar. Faça algo em nosso favor. É assim com você ou não? O problema é esse, gente. Essa lição que nós estamos aprendendo com esse texto é muito valiosa. O problema é que nós ficamos tentando do nosso jeito. O problema é que nós ficamos tentando do jeito que nós achamos que deve ser. E a palavra do Senhor diz: clame, chame por Ele, e Ele vem ao seu encontro.
Ele vai agir ao seu favor, no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, mas ele vai agir ao seu favor. Pare de confiar nas forças dos seus braços, clame a mim, diz o Senhor Jesus. Chame a mim, clame a mim. E Ele entra com providência na sua vida e na minha. Ele entra. Pensa comigo em algo que não tem solução. O que não tem solução? O que você acha que não tem solução? É insolúvel. Hã? O quê? Quem falou? Fala aí. Ok, mas tem uma coisa que é pior que isso. Hã? Ok, mas tem uma coisa que é pior que isso. A morte. Tem solução para a morte? Não. Não tem solução para a morte. Mas Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou. Ou seja, nada é impossível para o nosso Senhor. Cristo venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós também vencemos. Sabe por quê? Porque com Cristo, mesmo que mortos, estamos vivos. Com Cristo, mesmo que pereçamos, somos vencedores. Como que você entende uma coisa dessa, gente? É só pelo amor, é só pela graça do nosso Deus. Então uma coisa que parecia impossível, uma coisa que parecia que não tinha jeito, e aí eles olham, e o Senhor vem andando sobre as águas. E eles já tinham presenciado inúmeros milagres do Senhor Jesus, olha para o Senhor Jesus e começa a gritar. Um monte de homem barbado, pescador forte, começa a gritar de medo, achando que é um fantasma. É um fantasma! Porque naquela região ali era famosa, né? Os endemoniados estavam tudo ali, os espíritos malignos ficavam por ali. Então eles falaram, é um fantasma, só pode ser. Pode ser. E aí, nós vemos uma coisa ainda mais interessante. Ao contrário da história de Marcos, o Senhor Jesus está no barco, e aí quando ele é acordado, incomodado do seu sono, do seu descanso, ele vira, primeiro ele acalma a tempestade. Ele fala, para tudo, minhas palavras, fala, para tudo. Parou, calmou, aí vira para os discípulos, vocês, calma, estou aqui, homens de pouca fé. Eu estou aqui com vocês. Eu não estou longe, eu não estou na outra margem, eu estou aqui. Agora, ele faz o contrário. Ele faz o contrário. A tempestade está lá batendo, as ondas estão batendo, o vento está batendo, e ele diz primeiro para os discípulos, calma, sou eu, não tenha medo, sou eu. E depois, quando ele volta com Pedro para o barco, o vento cessa. Ou seja, nós estamos aprendendo aqui uma coisa importantíssima, que muitas vezes o problema todo não é a circunstância, mas o sentimento. Muitas vezes o problema não é a circunstância, mas é o sentimento. E que sentimento é esse? O medo. O medo. Eles estavam com tanto medo que eles não conseguiam enxergar mais nada. Muitas vezes não adianta o Senhor Jesus resolver o que está aqui fora, porque o problema na verdade está aqui dentro. Muitas vezes não adianta o Senhor resolver com eles, se o problema está comigo. Então o Senhor Jesus primeiro lidou com o problema real, que era o medo, a falta de fé daqueles homens. Depois ele lidou com o problema secundário, que era a tempestade. Ele falou, calma, sou eu. Aí ele vira, fala, Pedro, venha. Você sabe já o que aconteceu. E aí depois o mar cessa. E não diz que ele ordenou que o vento cessasse, só diz que cessou. Ele não precisa nem falar, gente. Ele não precisa falar para que até a natureza o obedeça. Ele não precisa. Jesus, Ele te conhece de dentro para fora. Ele te conhece, Ele me conhece de dentro para fora. Ele sabe todas as coisas. Talvez o que nós estamos precisando não é paz aqui, ó. Nós estamos precisando é de paz aqui.
Eu citei isso hoje de manhã, eu vou citar de novo. Alguém essa semana falou comigo assim, eu tive paz por uma semana. Minha paz durou uma semana só. Eu falei, por quê? Porque eu arrumei um trabalho novo, e até um namorado novo. E tudo acabou em uma semana. Eu falei, tá aí o seu problema. O seu problema é que você procura paz em outras pessoas, em outras coisas, e não em Jesus. O problema é quando nós procuramos paz em coisas e pessoas que não têm condições de nos dar a paz que Jesus dá. Você está procurando o lugar errado, minha querida. Se você não se voltar para Jesus, você não vai encontrar paz nunca. Nem mesmo na morte, porque a sua morte vai ser no tormento eterno. E vocês estão vendo quão sério é isso, gente? Jesus, Ele nos conhece de dentro para fora, e Ele diz, coragem, sou eu, não tenham medo, eu estou com você. Essa foi a primeira lição. Segunda lição, Jesus, Ele não só vem ao seu encontro quando você clama, mas Ele também levanta aqueles que estão caídos. Jesus levanta os que estão caídos. Olha o que diz a palavra do Senhor, dos versos 27 a 31. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? De novo, nem lá em Marcos e nem aqui, ele diz homem sem fé, ele diz homem de pequena fé. Não é que nós não temos fé, é que a nossa fé muitas vezes é pequena demais. Mesmo que Jesus esteja no barco, nós não confiamos. Mesmo que Jesus apareça andando sobre as águas e mande, venha você também, você pede até. E muitas vezes, gente, nós olhamos para os textos bíblicos e nós condenamos as atitudes de Pedro. Pedro não pediu para andar? E Jesus mandou, anda, e Pedro foi. Só que em determinado momento ele vacilou e afundou. Quem aqui teria coragem de fazer isso? Você está lá num barco, no meio de uma tempestade, o vento batendo, a onda cobrindo, e aí você vê, e aí você fala, deixa-me ter contigo, Senhor. Quem aqui ia ter essa coragem? Duvido. Quem aqui ia ter a coragem que Pedro teve? No meio lá, quando estava lá o Senhor para ser preso, os soldados romanos vindo atrás dele, e Pedro sozinho arranca a espada e arranca a orelha do soldado. Fala, meu mestre não vai levar. Quem aqui teria essa coragem? É coragem. Foi impulsivo? Foi. Mas foi corajoso? Foi. Ele tinha boas intenções fazendo isso? Tinha. Foi o certo? Jesus reprovou? Sim. Mas o meu ponto aqui, ele teve coragem ou não? Teve. Ele teve coragem de falar, Senhor, manda-me ir ter contigo. Ele teve coragem ou não? Teve. Nós teríamos essa coragem? Duvido. O Senhor manda a gente ir ali na esquina, a gente não quer ir. O Senhor manda, fala de mim para aquela pessoa, você não quer ir? Porque nós temos medo, porque nós ficamos receosos. Ah, mas eu não sei falar, mas eu não sou pastor, não sou líder da igreja, não tenho 35 anos de missões. É assim que nós fazemos, nós começamos a inventar desculpa. Pedro não inventou desculpa, falou, Senhor, manda-me ir ter contigo. E ele foi. E Hebreus 12:2, que nós acabamos de ler, diz, tenha os olhos fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, gente. Pedro, apesar de por um momento ele ter tirado os olhos do Senhor, ele estava indo bem quando estava olhando. Os olhos do Senhor, de repente ele começou a olhar para o lado, e viu o vento, viu as ondas, viu a onda batendo, ele afundou. Mas o bom disso tudo, o bom dessa história toda, é que adivinha para quem que ele clamou? Para quem que ele clamou, gente? Ele clamou ao Senhor. Senhor, salva-me!
Ele foi na fonte certa. Ele sabia onde ele podia ir. Ele não poderia ter gritado: Tiago, João, Mateus, Tomé, salva-me, me ajuda. Mas não. Ele disse: Senhor, salva-me. E a palavra do Senhor diz que imediatamente o Senhor estendeu a mão. O Senhor podia ter feito um pouquinho de pirraça com Pedro? Parado ali, cruzado o braço assim, olhar: você não tinha fé? Funda aí um pouquinho agora que eu quero ver. Mas não. O nosso Deus, ele não é um Deus sarcástico. O nosso Deus não é um Deus que gosta de ver a gente sofrer. O nosso Deus não é o Deus que te castiga por causa de uma bobeira que você fez. Você colhe as circunstâncias ou os resultados do seu erro. É diferente. Mas imediatamente Jesus estendeu a mão. Não foram minutos, não foram momentos. Pedro gritou, Jesus foi lá e estendeu a mão. E o trouxe de volta. Jesus levanta os caídos. Jesus levanta os caídos. Jesus levanta os caídos. E ele diz de novo: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que você caiu? Por que você afundou? Por que você está afundando? Você está afundando porque você está tirando os olhos de mim. Mas clame a mim. Grite: salva-me! Me ajuda, Senhor! E o Senhor vai te estender a mão. Imediatamente Jesus estendeu a mão. O medo é muitas vezes a ausência de fé, gente. Muitas vezes nós temos medo porque nós não temos fé. Uma vez Jesus estava no barco junto com eles. Agora, Jesus vem ao encontro deles de maneira sobrenatural. E nas duas vezes eles tiveram medo, porque eles olharam para as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias e não olha para Jesus, é o quê? Jesus vai olhar para você e vai dizer: homem, mulher de pequena fé. Todas as vezes que nós sentimos esse tipo de sentimento, é falta de fé. O livro que eu estou lendo, que fala, é um comentário bíblico sobre o Evangelho de Mateus, diz o seguinte: quando eu me encho de fé, meus medos vão embora. Mas quando eu me encho de medo, a minha fé esmorece. Quando eu tenho fé, os meus medos vão embora. Mas quando eu me encho de medo, quem vai embora é a minha fé. É assim que acontece. Quando eu tiro os olhos do meu Salvador, eu afundo. Mas quando eu volto os meus olhos para Ele, Ele me resgata. Ele me tira do fundo do poço. E Ele me enche novamente de fé nele mesmo. Nele mesmo. Gente, eu não sei o que está passando na vida de vocês, todos. De alguns eu sei. De alguns eu sei. Mas eu não sei o que está passando na sua vida agora. O que está acontecendo na sua vida agora. Talvez você esteja enfrentando dificuldade que você mal consegue falar. Você está passando por um tipo de dificuldade que você só consegue chorar. Você está passando por um tipo de dificuldade que você não consegue mais agir. Você está na quarta vigília. Você está passando pela quarta vigília, onde você não tem mais força, onde você não consegue mais, onde você não consegue mais remar, onde você não consegue mais andar, você não consegue mais falar, você não consegue mais nem orar. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor: salva-me, salva-me, Senhor. E o Senhor foi ao encontro deles. Você fez isso já? Já fez isso? Já clamou? Já gritou: Senhor, salva-me! Me tira desse poço! Já fez isso? E Jesus diz para você: coragem, sou eu, não tenha medo, sou eu, sou eu. Terceira coisa,
Jesus vem ao seu encontro. Segunda coisa, Jesus levanta o caído. Terceira coisa, Jesus acalma a tempestade. Verso 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Precisamos entender que Deus, Ele não está lá em cima, assentado no seu trono, olhando para baixo, de braço cruzado e rindo das coisas que você está fazendo. De errado. Deus não é, como eu disse, Deus não é um Deus sarcástico. Não é um Deus tirano. Nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus justo. Aí é que está a diferença. Deus é um Deus de amor e é um Deus justo, e por causa da sua justiça é que Ele enviou o Senhor Jesus, porque senão, amigo, eu e você estávamos perdidos. É por causa da sua justiça e do seu amor que nós somos salvos. Porque quando Jesus olha para mim, quando Deus olha para mim e olha para você, Ele enxerga o Filho, Ele enxerga a cruz do Calvário, porque senão nós teríamos sido consumidos pela sua justiça, pela sua ira. Mas em ato de amor, Ele enviou o Senhor. Precisamos entender essas coisas. Deus não está lá e falou assim, vou mandar uma tribulaçãozinha ali para a vida do pastor Kleber. Ele está muito sossegadinho para o meu gosto. Não, Ele não faz isso. Ele não faz isso. E nós precisamos entender como o Tiago, a carta do irmão do Senhor Jesus, Tiago, nós falamos dela semana passada, como ele nos ensina que nós devemos regozijar nas tribulações. Por quê? Porque ela produz o quê? Perseverança, e produz paciência, e aumenta a nossa fé. Para que nós possamos ter um melhor relacionamento com Cristo. Ou seja, tribulações, problemas têm caráter pedagógico. Elas nos ensinam algo. Vamos parar de dar muita ênfase para Satanás, porque ele não age se não for o Senhor quem deixe. Ele não faz nada se o Senhor não permitir. Tudo, absolutamente tudo está sob o controle do Senhor. Gente, Jesus andou sobre as águas. É como se aquela água lá fosse isso aqui, ó, sólido. Ele estava andando sobre ela. E Pedro fez o mesmo, porque Jesus capacitou. Pedro fez o mesmo, porque o Senhor Jesus capacitou. Então vamos parar de achar que Deus fica fazendo essas coisinhas de propósito. Aliás, tem propósito, mas não o que você está pensando. Nós precisamos crescer. Toda a tribulação, tudo que passamos tem caráter pedagógico, Ele sempre quer nos ensinar algo. Deus é misericordioso, Deus é Pai. Qual é o pai que disciplina o seu filho? Se não for por amor. O pai disciplina o seu filho porque Ele ama. O pai disciplina a sua filha porque Ele ama. Não é porque Ele é sarcástico, Ele é tirano. Quer dizer, tem alguns que sim, né? Mas não era para ser. Não era para ser assim. Jesus entrou no barco, o vento cessou. Toda vez que você clamar pela ajuda do Senhor, de verdade, arrependido, Ele vai vir ao seu socorro. Ele vai vir ao seu socorro. Talvez, na verdade, essa seja a sua maior necessidade essa noite. Chamar Jesus para o seu barco. Clamar para que Jesus venha para o seu barco, venha ao teu socorro. Tem feito isso? Já fez isso? Mas de verdade. Talvez você já tenha pedido ajuda para tudo e para todos. Mas para quem realmente importa, você ainda não fez. Talvez você já tenha tentado de tudo, mas dizer, Senhor, salva-me, você ainda não fez. Sabe por quê? Porque isso exige compromisso com Ele. E isso nós não queremos. Nós não gostamos. Nós queremos continuar vivendo na nossa vindinha, bonitinha aqui,
Jesus fica ali, eu fico aqui, de vez em quando eu preciso, eu vou aqui, pego um pouquinho das bênçãos, aí eu volto para cá, faço o que eu quero, é assim que faz. Não. Talvez é o que está faltando na vida da igreja, gente, é compromisso com quem tem que ter compromisso. E quando eu digo compromisso, não é compromisso com a igreja de Cliff Oak ou com o pastor Leandro, é compromisso com Cristo. O compromisso com a igreja e com o pastor Leandro vai vir por consequência do seu compromisso com Cristo. Eu não quero que você tenha compromisso comigo, eu quero que você tenha compromisso com Cristo. Eu não quero que você tenha compromisso de vir à igreja, eu quero que você tenha compromisso de vir à igreja por causa de Cristo. Nós não podemos estar aqui, porque senão o pastor Leandro vai ligar amanhã e vai mandar mensagem, falar, por que você não veio? Você tem que estar aqui porque você está necessitado de ouvir a palavra do Senhor, está necessitado de Cristo, todos os dias. Não é porque você já foi salvo, que você guarda Cristo lá, guarda o Espírito Santo na caixinha e deixa ele lá. Não, a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar crescimento e maturidade todos os dias. Todos os dias. E aí o verso 33 fecha tudo isso dizendo: então os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe por que Jesus permite tempestade na minha e na sua vida? Porque Ele quer que nós tenhamos uma experiência mais profunda com Ele. Só por isso. Ele quer que clamemos a Ele. Ele não quer que você o adore e o sirva só porque você ouviu falar dele. Porque você ouviu falar que Ele abriu o Mar Vermelho. Você ouviu falar que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você ouviu falar que Ele é o Deus de Jó. Você ouviu falar que Ele é o Deus de Paulo, que Ele converteu Paulo na estrada para onde? Ah, bom, isso mesmo, na estrada para Damasco. Vamos ver se vocês estão acordados mesmo. Ele converteu Paulo, Paulo não se converteu, entenderam? Paulo não estava atrás de Cristo, mas Cristo estava atrás de Paulo. Não foi Paulo quem encontrou com Cristo, foi Cristo quem encontrou com Paulo. Paulo, pelo contrário, estava perseguindo. Então, o Senhor é esse tipo de relacionamento que Ele quer. Ele não quer que você só saiba das coisas que Ele fez. Ele quer que você tenha um relacionamento pessoal e único com Ele. Cada um de nós. Cada um de nós. Jesus não quer que você o adore, só porque Ele é o Filho de Deus. Isso já seria o bastante, na verdade. Mas Ele quer que você o adore também, porque Ele entrou com providência na sua vida. Pare de viver da experiência dos outros. Irmão, eu vejo quanto abençoado você é, o que Deus tem feito na sua vida, mas comigo. Pare de viver a experiência dos outros. Pare de só ouvir testemunho dos outros acerca do Deus que você também serve. Dê você também testemunho desse Deus, porque você tem clamado a Ele, você tem dito a Ele, Senhor, salva-me do que eu estou passando, tira dessas coisas que eu estou vivendo, eu não quero mais viver essa tempestade, salva-me, entra no meu barco, me faz andar sobre as águas. Mas faça algo, por favor. Faça isso, gente. Você já experimentou o poder de Jesus? Você já experimentou de verdade o poder de Jesus? Eu já. Gente, e é uma coisa assim que é inenarrável. Não tem como falar, porque é pessoal, é muito íntimo, é muito aqui, ó. Não tem como falar. Quando você experimentar de verdade o poder do Senhor, você vai poder dizer
como esses homens disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E é isso que Ele nos chama essa noite, para que nós possamos ter essa experiência com Ele, para que verdadeiramente nós possamos dizer: verdadeiramente, Jesus, tu és o Filho de Deus. Não só pelos milagres, não só pela cruz do Calvário. Eu falo só como se fosse só mesmo, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas porque Ele entrou com providência especialmente na sua vida, no problema que você está vivendo. Pare de viver as experiências dos outros. Experiência do outro não salva ninguém. O que te salva é a experiência pessoal com o Senhor Jesus. Clame, grite, ore, coloque a cara no pó, peça perdão e Ele vem ao teu socorro. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Nós vamos daqui a pouquinho participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Já vou adiantar para quem nos visita, que aqui nós não temos, em alguns lugares vocês encontram uma regra, vamos dizer assim, que só participa da ceia do Senhor quem é membro da igreja. Aqui nós não fazemos assim. Você participa da mesa do Senhor se você for membro da igreja de Cristo. Se você entendeu o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, se você entendeu que Ele é Senhor da sua vida, nós convidamos a qualquer um que estiver aqui para participar da ceia do Senhor. Amém? Então fique à vontade, por favor. Então, o que está precisando hoje, gente? Você sabe o que está se passando, eu não sei. O que está precisando hoje? Está precisando convidar Jesus para entrar no seu barco? Está precisando pedir para que Ele aumente a sua fé? Está precisando pedir para que Ele acalme a tempestade? Está precisando pedir: Senhor, deixe-me caminhar sobre as águas também? É isso que está precisando? Está precisando pedir perdão pelos pecados? Está precisando se arrepender desses pecados? É isso que está precisando essa noite? Então, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, faça isso. Examine-se a ti mesmo. Eu não tenho o poder de examinar ninguém, mas o Senhor tem. E você também tem. Porque você sabe onde está realmente o seu coração. E cuidado, que a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, perverso. Cuidado. Então, examine-se a ti mesmo e peça para que o Senhor também te examine. E aí participe da ceia do Senhor. Eu queria convidar o pastor Kleber e o irmão Marcos para me ajudar aqui, por favor.